Fala aí pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos à videoresposta do caso clínico número 6 da segunda semana de casos clínicos da sexta-feira aí. Esse aqui é o caso clínico da bruxa. São evidentemente as iniciais do nome da garota. E vamos ver o que aconteceu com ela. Então vamos lá. Caso clínico número 6 da nossa jornada. A bruxa tem 22 anos, caiu da própria altura, uma fatalidade, sofrendo fratura simples do húmero direito. Ficou imobilizada durante 6 semanas, com consolidação completa da fratura. Então a fratura está ok, calo ósseo formado ali. Após este tempo observou-se atrofia muscular no membro superior direito, com perda dos movimentos de extensão do punho e dedos da mão direita e parestesia no dorso da mão direita. Então o que ela tem aí é atrofia muscular do membro superior direito, como um todo, perda de movimentos de extensão do punho e dedos da mão direita, então provavelmente está com a mão caída, se perdeu a extensão de punho e dedos, fica com a mão caída, e tem parestesia no dorso da mão, está dormente o dorso da mão. A pergunta do exercício é: quais os nervos lesados e os músculos normalmente paralisados nesse tipo de lesão? Então vamos ver lá no programa e aí a gente responde esse caso clínico. Vou compartilhar minha tela com vocês aqui. Ó. Então vamos pegar primeiro pelo estudo da fratura dela. Tá aqui, ó. Músculos e nervos aqui. Só que eu vou fazer o seguinte, eu vou tirar os músculos e vou deixar só os nervos. E eu quero que vocês verifiquem o seguinte. No exercício diz que ela teve uma fratura de húmero, desse osso aqui. Qual é a complicação mais frequente que a gente tem em fraturas de húmero, do ponto de vista neurológico? Eu quero que vocês vejam uma coisa aqui, ó. Esse nervo aqui, ó, depois que ele passa pela axila e atravessa o braço, ó, olha o que ele faz, ó. Ele atravessa a axila, aí ele vai passar pela parte posterior, ele vai ter um contato direto com o húmero, tanto que o húmero tem um sulco para o nervo radial aqui, aí depois o nervo radial entra aqui pela parte lateral do cotovelo para inervar os músculos do antebraço. Aí ele vai se ramificar e formar outros nervos também. Tá? Mas o que eu quero que vocês vejam é que desses nervos que eu tenho aqui no membro superior, aquele que tem um contato mais íntimo com o húmero é o nervo radial. Quando uma pessoa tem uma fratura de terço médio do húmero, não é incomum, principalmente se forem fraturas desviadas, e no caso dela foi uma fratura simples, mas pode acontecer também, de ter a ruptura parcial ou completa do nervo radial. Então, quando há fraturas de húmero, principalmente de terço médio, e você verifica paralisia nos membros superiores, já desconfie de lesão no nervo radial. Qual que é um sintoma que mostra pra gente que há lesão no nervo radial acima do cotovelo? Isso aqui, ó. A pessoa fica com a mão caída. Então, esse sintoma aqui é um sintoma clássico de lesão do nervo radial. Quais são os músculos acometidos nesse caso, se ela tiver uma lesão? Nesse terço médio do húmero aqui. O que vai acontecer é que tudo que está para baixo aqui vai perder a inervação. E quem está para baixo aqui? Os músculos extensores de punho e dedos, que são inervados pelo nervo radial, e o músculo supinador, entre outros músculos também extensores, tá bom? Mas é importante que você saiba que esse sintoma de mão caída aqui, por que a mão fica caída? Porque a pessoa não consegue fazer extensão. É a mesma coisa que ocorre no membro inferior com o nervo fibular comum, que a pessoa fica com o pé caído. Por quê? Porque o nervo fibular comum ele vai inervar os músculos que são dorsiflexores. É a mesma coisa, é o mesmo princípio. Tá? Só que no membro superior a pessoa fica com a mão caída. E o que a gente sabe sobre a inervação do nervo radial aí nos membros superiores? É que o nervo radial ele inerva todos os extensores do membro superior. Ele inerva, olha só, o tríceps braquial, todas as cabeças do tríceps aqui, ó, são inervadas pelo nervo radial, todas elas sem exceção. E quando o nervo radial entrar na região do cotovelo, ele vai inervar todos os músculos extensores de punho e dedos aqui, ó.
que são esses aqui, ó. Na verdade, aqui a gente tem no meio o braquiorradial é flexor, tá? Só que ele está no meio do grupo dos extensores, então o braquiorradial, apesar de estar paralisado, ele não vai entrar na nossa conta aqui. E tem também esse músculozinho aqui, que é o músculo ancôneo, que também é inervado pelo nervo radial, tá bom? Então o nervo radial, se você ver aqui, ó, ele inerva todos os músculos que vão ali para o dorso da mão, que são responsáveis por fazer extensão de punho e extensão dos dedos. Então, os músculos mais frequentemente comprometidos aqui são os extensores de punho e dedos, tá bom? Numa lesão desse tipo. Ah, Rogério, e o tríceps? O tríceps tem inervação que já começa acima do terço médio do húmero, tá? Então, vocês verificam aqui, ó. Vou fazer o seguinte, deixa eu tirar aqui o músculo braquial e fica mais fácil de vocês verem, ó. Tirando o músculo braquial, vocês veem aqui, ó, o nervo radial penetrando aqui, ó, por planos musculares. E aí ele vai entrar aqui, ó, através do cotovelo, pela parte lateral, passar aqui posteriormente ao epicôndilo lateral e vai inervando a turma toda aqui. Tá bom? Então é isso que a gente tem aí no cotovelo e aqui na região do antebraço. Então a gente tem que encontrar alguma alternativa que fale pra gente que o nervo lesado é o radial, e os músculos acometidos são os extensores de punho e dedos. É isso que a gente tem que encontrar lá no exercício. Então vou aumentar a minha tela e vamos às respostas lá. Então vamos lá. Quais os nervos ou nervo lesado e os músculos normalmente paralisados nesse tipo de lesão? Se a gente lê todas as alternativas e você tivesse conhecimento... Ah, uma outra coisa aqui nesse exercício também. Primeiro, ele fala pra gente que a mão está caída. É o sintoma clássico de lesão do nervo radial. Ah, por que eu não desconfio de outros nervos? Porque é o seguinte, o nervo mediano, qual que é a sequela mais frequente dele? Formigamento na palma da mão, porque ele tem inervação cutânea na mão. E você vai ter perda de força de flexão, porque o nervo mediano inerva os flexores. Se a lesão for no nervo ulnar e o mecanismo de lesão é outro, tá? Qual que é o mecanismo de lesão do nervo mediano? É a compressão no túnel do carpo, tá? Ou você pode ter a compressão também entre as cabeças do pronador redondo. Nesse caso, se tivesse comprometimento de outros grupos musculares, o exercício ia estar falando que ele tem uma compressão entre as duas cabeças do pronador redondo. Então, por isso não é mediano. O nervo ulnar, ele só inerva dois músculos. A área de inervação motora dele é pequena aqui no antebraço. É somente o flexor ulnar do carpo e a metade ulnar do flexor profundo dos dedos. E quando a pessoa tem uma ruptura completa, vamos pensar nesse caso aqui, ó, do nervo ulnar, isso ocorre quando ela bate aqui o cotovelo e aquele nervo que a gente sente dá um choque quando vocês batem o cotovelo, é o nervo ulnar. Então tem gente que bate aí e rompe o nervo mesmo. Um exemplo clássico é o João Carlos Martins, aquele pianista que foi perdendo os movimentos da mão, ficou fechadinho. Uma das lesões que ele teve, o cara é mó azarado, mas ele caiu jogando bola e uma pedra entrou no cotovelo dele e rompeu completamente o nervo ulnar dele. Quando há ruptura do nervo ulnar, você fica com esses dois dedos em garra aqui, ó. Quando esses dois últimos dedos estão em garra, isso é um sintoma clássico de lesão do nervo ulnar. Mão caída, radial. Formigamento na mão e perda de força de preensão, mediano. Quarto e quinto dedos em garra, lesão do nervo ulnar. Então, por isso que a gente desconfiou aí do nervo radial. Se a gente for por exclusão aqui, pegar todas as alternativas, a gente verifica que só tem nervo radial na alternativa A, na C e na E. Então, a alternativa B fala do nervo mediano e a alternativa D fala do nervo ulnar. Então, a gente já vai excluir alternativas B e D. Tá bom? Então, por exclusão, já não entra. Por quê? Porque a gente está falando de fratura de húmero, perda de extensão de punho e dedos, então a mão está caída, e o cara está com parestesia no dorso da mão. Então, quando você está com dormência no dorso da mão, significa lesão do nervo radial, que a área de inervação cutânea do radial é o dorso da mão. Vamos ver a alternativa A. Nervo radial, certo? Músculos flexores de punho e dedos, errado. O que está errado na questão A é que o nervo radial não inerva os flexores.
Tanto que no exercício já está falando perda de movimentos de extensão. Presta atenção no que o exercício está falando. Alternativa C, nervo radial, ok? Músculos extensores de punho e dedos e supinador, tá certo. Então até aqui a alternativa correta é a C. Vamos ver a E se tem alguma coisa certa também para a gente recorrer. Nervo radial, ok? Músculos extensores de punho e dedos e pronadores, não. Porque os pronadores são inervados pelo nervo mediano, tá? Então é isso que está errado, tá bom? Então o que a gente tem aqui? Qual o nervo lesado e os músculos normalmente paralisados nesse tipo de lesão? Alternativa correta do caso clínico 6, da sexta-feira da segunda semana da jornada de casos clínicos, é a alternativa C. O nervo lesado é o nervo radial. Os músculos normalmente paralisados nesse tipo de lesão são os extensores de punho e dedos, deixando o cara com a mão caída, e o músculo supinador. Então a alternativa correta da questão 6 é a alternativa C.